Aleluia, glórias ao nosso Deus lindo, maravilhoso e poderoso. Você que está chegando aqui, seja extremamente bem-vindo. Que Deus abençoe você, sua família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos ministrando por dentro, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, as nossas escolhas. Que esse sangue tão poderoso e precioso esteja nos cobrindo todo o nosso exterior, a nossa família, a nossa casa, tudo que nos diz respeito, a nossa dianteira, a nossa retaguarda, tudo que está em cima, tudo que está embaixo, tudo que é referente ao nosso passado para não ser usado contra nós, tudo que é referente ao nosso presente para nos guiar, nos livrar e nos proteger do mal, e tudo que é referente ao nosso futuro para garantir que estejamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas. Senhor, te apresentamos a nossa família. Este é um propósito de 40 dias. Hoje é o penúltimo dia no qual estamos orando, jejuando, intercedendo pelo nosso lar, para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, pela nossa família, para que a nossa família esteja guardada, cuidada, protegida, amparada, instruída pelo Senhor. Queremos a tua vontade soberana reinando em nosso lar. Venha o teu reino para as nossas vidas, venha o teu reino para os nossos relacionamentos, para as nossas conexões, para tudo que nos diz respeito. Senhor, venha a cura divina, venha as maravilhas que o Senhor tem para nós, as melhores oportunidades, as melhores conexões, que o Senhor esteja nesse final de mês abençoando o teu povo com as tuas riquezas em glórias. Vem trazer o suprimento para pagar todas as contas de condomínio, de luz, de água, de feira, de cartão de crédito, contas que o teu povo precisa honrar, Senhor. Ó Deus, mas não apenas isso, nós queremos ser surpreendidos por ti, nós queremos estar na tua abundância, viver a tua abundância, viver o que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoamos o nosso dia, abençoamos o final do mês de fevereiro, te agradecendo. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada por toda a instrução, obrigada por toda a direção, obrigada por nos ajudar a te obedecer, nos ajudar a andar no caminho que o Senhor está apontando para nós. Obrigada pela luz que o Senhor trouxe e está trazendo e vai continuar trazendo para nós. Este ano de 2025 é o ano melhor das nossas vidas. Estamos crescendo, estamos prosperando, estamos avançando e a nossa família está junto conosco, sendo alcançado. Na autoridade do nome de Jesus, amarramos a Satanás, declaramos que ele está cego, surdo, mudo nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos, dos nossos cônjuges, filhos, filhas, dos nossos parentes de perto, de longe, proibido de agir, proibido de continuar chamando atrapalho, continuar chamando os outros agentes do inferno para causar problema nas nossas vidas. Senhor, aquelas armadilhas que estavam em ação, aqueles planos malignos do inimigo que estavam em curso, que eles sejam interrompidos, que seja interrompido tudo que é contrário ao teu reino, tudo que é para trazer problema, tudo que é para trazer prejuízo, tudo que é para trazer ruína para a família do teu povo, que seja impedido, que o Senhor esteja liberando os teus anjos para trabalhar ao nosso favor. Nós agradecemos ao Senhor e aos seus anjos que têm trabalhado para nos guardar, nos proteger, e que eles trabalhem ainda mais cortando as ciladas, aquelas que ainda estão em atuação, que elas sejam enfraquecidas, cortadas, até que elas sejam destruídas pela raiz, que seja destruído todo vício, qualquer espécie de vício nas nossas vidas e na nossa família, que seja destruída. Tudo que a nossa carne foi aprisionada, que o Senhor nos dê graça, favor, força e coragem para vencer o mal, para vencer os maus hábitos, as más escolhas, as más decisões, as más opções. Vamos entrar no mês de março cheia de fé, cheia de esperança, cheia do favor de Deus, cheia da graça. Declaramos que o mês de março vai ser o melhor março das nossas vidas. Até então, declaramos que os nossos estão sendo abençoados e estão crescendo, e vai ser o melhor mês das vidas deles também. Até então, declaramos que estamos invocando o choque de poder para as nossas casas. Queremos que o Senhor manifeste a tua glória nas nossas vidas e na vida dos nossos, que seja tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, que eles não possam mais resistir, que eles se dobrem e que a tua palavra se cumpra. Todo joelho se dobra
dobrando, se curvando ao nome de Jesus, e que eles nos perguntem o que devemos fazer, para que nós tenhamos a oportunidade de dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua história de vida. Aleluia, glórias a Deus. Você que concorda e você que deseja viver tudo isso, diga amém. Aprenda a se levantar em oração por você e pela sua casa. Aprenda a ter o seu lugar sossegado para você encontrar com o Pai, orar para o Pai, orar também fazendo declarações proféticas, declarações da palavra de Deus, declarações das promessas de Deus para você. Nós precisamos falar o que queremos viver hoje, como se já estivesse acontecendo. Nós precisamos levantar as nossas vozes dentro da nossa casa para amarrar a atuação do mal, para proibir. Somos nós que sabemos o que está acontecendo dentro de casa. Qual é o problema que estamos nos levantando contra? O que precisamos dizer? Não mais, isso não vai mais acontecer na minha casa, isso não vai mais prevalecer. Senhor, eu oro pelo teu povo, por os teus intercessores, que o Senhor dê a unção que quebra todo o jugo, que o Senhor dê a coragem e a ousadia para todos os dias abrir a boca dentro de casa, proibindo o inimigo e permitindo a ação do bem, invocando a ação da luz em suas casas, em suas vidas, em suas famílias. E neste momento nós proibimos que o inimigo roube esta mensagem, roube a semente, roube com distrações. Senhor, eu declaro corações férteis onde a semente vai bater, gerar, crescer, frutificar, dar frutos maravilhosos em nome de Jesus. A vocês que estão comigo desde o início, nós rompemos o ano profetizando e declarando as palavras de Deus. Iniciamos o ano continuando profetizando sobre 2025, e aí Deus me lembrou que eu precisava entrar nesse jejum de 40 dias e eu invoquei todos vocês para entrar comigo. É um propósito de subir o monte, é um propósito de aprendermos a ficar na presença de Deus, aquietar o nosso coração, dedicar tempo à presença de Deus todos os dias. Um propósito para exercer disciplina na nossa carne. O nosso maior inimigo, por mais que estamos aqui falando de batalha espiritual contra Satanás, sim, Satanás é um inimigo ferrenho, mas o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. A inclinação da nossa carne é para o mal, é para ficar no bem bom, é para ficar de braços cruzados na passividade, e nós precisamos aprender a combater a carne, ficando na presença de Deus, alinhando a vontade do nosso ser à vontade do Espírito de Deus, fazendo com que o nosso espírito tenha mais força nas nossas vidas do que a nossa alma. A nossa alma, ela vai se ferir, a nossa alma, ela vai se frustrar com o que está vendo, com o que está vivendo. A nossa alma vai ter a tendência de querer parar, de querer esmorecer. O nosso espírito bem alimentado, como é que um espírito é bem alimentado? Com oração, com jejum, com a palavra de Deus. O alimento do espírito é a palavra de Deus. Quando entramos num jejum, é muito importante estar enchendo a mente com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que o jejum crie força, o jejum encontre o ponto de encontro para Deus poder ministrar ao nosso espírito. Nesses 40 dias, Deus prometeu, Isaías 45, 2 e 3. Irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu vou dar a você tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos para você. Assim você vai saber que eu sou o teu Senhor, o Deus que te chama pelo nome, o Deus que te conhece na intimidade. Essa foi a promessa de Deus para todos nós. Deus prometeu endireitar tudo que está torto, tudo que está quebrado, tudo que está em caos, tudo até que já está morto. Deus prometeu tirar os empecilhos, despedaçar tudo que está trancando o nosso caminho. E eu orientei cada um de vocês a levar esse propósito muito a sério, a pegar um caderno, a fazer anotações, a escrever o que você esperava de Deus nesses 40 dias. Eu peguei aqui o meu caderno, nós estamos encerrando, e eu quero, através da minha própria vida e da minha própria experiência, trazer para vocês nesses últimos 2 dias a importância de estar orando na presença de Deus e de anotar sobre o que estamos orando. Muitas vezes não anotamos o que queremos, não anotamos
anotamos o que estamos falando com Deus, não temos uma métrica para ver aonde chegamos, para ver o que já alcançamos, para ver o que ainda está faltando. E por muitas inexperiências podemos ficar até frustrados e decepcionados. Eu lembro muito bem, uma vez no início da minha vida com Deus, eu estava frequentando lugares de poder e eu lembro que eu fui nessa igreja, uma igreja muito abençoada, era um culto de muita revelação e uma pessoa se levantou e falou, e outra pessoa se levantou e falou, e alguém se levantou e falou diretamente para mim algumas coisas. Entre elas, uma me marcou muito. A pessoa apontou e disse para mim: estou vendo na sua casa os anjos trabalhando para cima e para baixo. Fiquei extremamente feliz. Eu tinha certeza que quando eu saísse daquele culto, eu ia chegar em casa e tudo que estava em desordem, em bagunça, em caos, ia estar arrumadinho, porque aquela pessoa tinha visto os anjos trabalhando na minha casa. Ótima palavra, ótima profecia. Voltei para casa feliz da vida, animadíssima, entendendo que tudo seria como num passe de mágica. Agora eu estaria morando numa casa onde os anjos ali habitavam e tudo estava perfeito. Era o meu início de caminhada. Eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, que nós somos cooperadores de Deus, que a palavra era perfeita, que a palavra era para mim, que a palavra estava se cumprindo. Os anjos estavam trabalhando e fazendo a parte dele no mundo invisível. E no mundo visível, eu sou o ministro de Deus na minha casa. Eu preciso me alinhar a Deus. Eu preciso me alinhar à palavra de Deus se eu quero que aquela palavra se cumpra. Quando Deus nos deu essa palavra no início desses 40 dias, eu entendi que Deus ia trabalhar nos espirituais, no caminho que está torto no mundo espiritual. Com a força espiritual, Deus está lidando. Os anjos de Deus estão lidando com todos os empecilhos que estão sendo colocados pelo inimigo no mundo espiritual. Mas eu, Ana Cláudia, preciso estar lidando com tudo que está fora de ordem no mundo natural. Na minha casa, sou eu que vou ter que lavar os pratos, sou eu que vou ter que organizar as camas, organizar a faxina, organizar, colocar o lixo para fora dia após dia. A rotina da casa é a minha responsabilidade. A casa é o lar aonde a família mora. Quando cuidamos da casa, estamos honrando a nossa família. E antes de estarmos honrando a nossa família, estamos honrando o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Ele faz tudo para estar em pleno funcionamento. Significa que nós precisamos seguir o seu exemplo, fazer com que na nossa casa as coisas tenham pleno funcionamento. Podemos fazer tudo dentro de casa só, podemos ter ajuda para nos ajudar com as tarefas da casa, podemos dividir as tarefas para o marido, para os filhos, podemos contratar uma pessoa que nos ajude, desde que mantenhamos a rotina da casa em funcionamento, em plenitude. Precisamos trocar o que precisa ser trocado, precisamos fazer manutenção no que precisa ser feito manutenção, e não apenas a casa, o lar, também o nosso corpo. O nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Enquanto Deus trabalha na área espiritual, nós precisamos trabalhar na área material com nós próprios. Observar aonde a nossa carne fica emperrando, aonde a nossa carne nos boicota, aonde a nossa carne quer passar a perna em nós, aonde a nossa carne vai nos levar. A nossa carne, ela quer facilidade, e toda facilidade vai promover a desordem, vai promover a bagunça. Então, o que foi que eu fiz quando eu comecei esse propósito? Eu anotei o que é que eu queria de Deus. Eu fiz 7 anotações. Estou aqui com o meu caderno. Eu anotei o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pontos importantes para mim, para Deus trabalhar comigo ao longo desse ano, para Deus me dar respostas, coisas que eu não estava conseguindo compreender, coisas que eu não estava conseguindo superar, coisas que eu não estava conseguindo fazer com que funcionassem. Eu coloquei como as prioridades de oração nesse propósito. Em paralelo a isso, eu vi tudo dentro de casa que eu poderia começar a arrumar, a organizar. Eu própria comecei a arrumar meu banheiro, algumas outras coisas eu vi que eu precisava de ajuda de fora. Eu precisei contratar uma pessoa para consertar 2 torneiras, precisei contratar uma pessoa para me ajudar a trocar 2 filtros, precisei contratar a pessoa da manutenção dos ar-condicionados, e fui colocando em prioridade, em alinhamento, organizando as finanças, porque toda vez que você precisa contratar alguém, você precisa pagar. Então tem que organizar o que precisa ser feito e quem vai fazer o que primeiro. Qual é a ordem da prioridade? Estamos acabando esse propósito. Eu fiz várias coisas de arrumação e de conserto
de manutenção dentro da casa física. Glória a Deus. Acabei tudo para o ano inteiro? Não acabei. Mas fiquei com muita clareza que preciso continuar. No próximo mês eu vou continuar. Já tem algumas outras prioridades que estão anotadas para fazer. Na parte física do meu corpo, eu percebi, quando comecei a fazer o jejum, comecei só a fazer o jejum de pão e de coisa bem básica, que era arroz e macarrão. Nunca pensei que eu ia sentir tanta falta de arroz e macarrão por serem tão básicas. Eu gosto, mas não gosto tanto. Estava jejuando também usar bijuterias. Achei que essa ia ser para mim a pior parte de todas, porque eu trabalho num lugar público onde todos os dias eu preciso estar bem arrumada. Eu achei que para mim ia ser muito difícil, porque eu nunca saio sem um brinco, eu nunca saio sem botar um adereço que torne ali a vestimenta mais apresentável. É engraçado, essa parte terminou sendo mais fácil. Cada vez que eu queria sentir falta, a carne sentindo falta, olhando no espelho, eu dizia: você está num propósito, se concentre em Deus. A parte do arroz, que eu achei que eu não ia sentir falta, teve um final de semana muito específico que o inimigo usou o arroz para me fazer cair nesse propósito. Nós estávamos passando o final de semana na casa dos meus tios e no sábado eles demoraram muito a servir o almoço. Já era quase 5 horas da tarde quando a minha prima falou que ia servir então um risoto. Ela tinha falado que na noite anterior ela tinha ido para a casa dessa amiga que era chefe de cozinha, que tinha feito um risoto, e falou qual era a receita. Eu amo risoto. Na hora que ela falou da receita, eu já fiquei com água na boca. Como ela só estava falando a receita, eu coloquei aquele pensamento de lado da mente, imediatamente me concentrei em outra coisa. Mas neste sábado, já eram 5 horas da tarde, quando ela disse: então eu vou servir o risoto, que eu trouxe o restante da casa da minha colega. Na hora que ela disse aquilo, eu sabia que se eu ficasse na mesa, eu ia comer o risoto. Eu estava com muita fome. 5 horas da tarde, sem almoçar, com muita fome. Eu ia justificar para mim mesma: não tem outra coisa, só tem esse risoto, é arroz, é o meu jejum, eu vou quebrar só essa vez. Mas eu não queria quebrar. Eu queria ir até o fim, fazendo esse jejum o máximo possível para ouvir de Deus o máximo, entregar o máximo a Deus para receber o máximo de Deus. Na hora que ela disse: eu vou servir o risoto, discretamente eu levantei da mesa e fui para o quarto, fui tomar banho, fui orar, fui fazer várias outras coisas e já estava preparada para, quando saísse do banho, ir na cozinha ver qual era a fruta, qual era a verdura que tinha ali para eu comer, porque eu não estava mais aguentando de fome. Então, por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque o inimigo, ele vai nos testar naquelas nossas áreas, naqueles dias, naqueles momentos que nós já não estamos mais suportando. Se eu tivesse ficado na mesa, eu ia ceder. Por que eu saí da mesa? Porque a palavra de Deus diz para fugirmos da tentação. Não vamos enfrentar a tentação de frente. Nós vamos aprender a sair de lado, a escapar da tentação, fugindo da tentação. Essa foi uma tentação para eu não botar o jejum do arroz a perder. Ao longo do jejum, eu aumentei tudo. Eu fiquei nas frutas, eu fiquei nas verduras, nos vegetais e na proteína. Praticamente frango, carne vermelha, 1 ou 2 vezes no final de semana. E esse jejum para mim foi extremamente proveitoso. E agora é que eu quero que você preste bastante atenção. Aquela mesma pessoa, Ana Cláudia, que lá atrás se empolgou com uma palavra, mas não entendeu qual era a parte dela na palavra de Deus, não aproveitou a palavra até o fim. Neste jejum, eu aproveitei a palavra de Deus até o fim, porque eu estava andando na mesma direção de Deus. Deus está trabalhando no mundo espiritual, eu estou trabalhando no mundo material, na casa e no corpo. O que foi que eu fiz para trabalhar para o meu corpo? Percebi que eu estava cedendo a minha carne na alimentação. Eu acreditava que eu comia muito, muito saudável, mas a realidade não estava condizendo com o que eu estava acreditando. Eu venho aumentando de peso discretamente ao longo dos últimos 3 ou 4 anos. E eu digo discretamente porque não foi uma coisa absurda, mas já estava me incomodando muito quando eu tirava a roupa. Neste momento do jejum, eu resolvi que eu ia anotar. Já que eu acho que eu como tão saudável, deixa eu anotar o que eu estou comendo todos os dias. Eu encontrei um aplicativo e eu comecei a anotar nesse aplicativo e ele marca quantas calorias eu estava consumindo. Através de anotar, através de estabelecer uma métrica, eu consegui estabelecer um programa de fato saudável. E em menos de 30 dias eu eliminei 3 quilos. Agora, por que eu estou contando isso para você? Porque na hora que eu resolvi anotar, eu já tinha
tomado uma decisão. Eu tinha subido na balança, eu vi quanto de peso eu estou acima do meu peso ideal e eu tinha tomado uma decisão. Eu só não sabia quanto tempo ia levar para eu chegar na minha meta oficial, que foi ali quando eu tomei aquela decisão. Eu estava fazendo um teste comigo mesma. Eu quero eliminar X quilos. Agora, como é que eu vou fazer isso? Então, eu estabeleci o programa, anotar tudo que eu estava comendo e aumentar o nível de exercício que eu estava fazendo. Comecei a acordar mais cedo e ir fazer exercício todos os dias. Eu consegui fazer todos os dias? Não. A minha meta era todos os dias, mas aqui e ali teve algum problema que eu não pude ir fazer. Então, eu fiz uma média de 5 dias de exercício por semana. E por que eu estou lhe contando tudo isso? Eu estou lhe contando tudo isso porque na hora que eu estabeleci a minha meta, não quer dizer que ao fim de 30 dias ou de 40 dias eu alcancei a minha meta. Quer dizer que eu estabeleci prioridades, estou trabalhando na direção dessas prioridades para chegar na minha meta. No final desse jejum, eu eliminei 3 quilos. Isso significa que se eu continuar nesta mesma pegada, com os mesmos bons hábitos que eu estou estabelecendo, ao final de 4 meses eu vou chegar no final da minha meta. Isto quer dizer, então, que os 40 dias não foram eficientes, ao contrário. Os 40 dias foram tão eficientes que me mostraram o caminho que eu preciso ir. Ao mesmo tempo, eu não posso ser inocente de imaginar que em 40 dias Deus vai arrumar algo na nossa vida que precisa de mais tempo. O que eu estou falando para todos nós é que 40 dias é um tempo muito precioso para Deus nos mostrar o caminho, para Deus nos mostrar a direção, para Deus nos mostrar o prumo que precisamos entrar com Ele e conosco mesmo. Fui eu que tive que me levar para fazer exercício todos os dias. Eu orei bastante. Por quê? Porque o meu corpo queria ficar dormindo. Eu tenho que combater o gigante que é ficar dormindo. Eu tenho que combater o gigante que é para me impedir de levantar da cama. Eu tenho que combater o gigante que se apresenta na minha frente com as pessoas oferecendo as comidas diversas. Eu contei um caso de tentação que eu fugi, mas foram diversos casos onde as pessoas vêm com as comidas e sou eu que tenho que dizer, não quero, estou no meu propósito. A mesma coisa se aplica para o mundo espiritual. Enquanto eu estou trabalhando no meu corpo físico, no mundo físico, eu vejo que para o mundo físico as coisas acontecerem, elas precisam de um plano, de uma estratégia bem elaborada, de um acompanhamento da estratégia bem elaborada, de disciplina. No mundo espiritual acontece o mesmo. Estamos orando pela cura da família, pela libertação de vícios da família. Vamos dizer que a pessoa está no vício há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 1 ano, 12 meses. Com 40 dias, Deus vai entrar com muita providência. Vai, mas vai resolver? Pode ser que para alguns seja o milagre instantâneo, mas pode ser que para a maioria seja ali o início. O que eu quero lhe dizer é que o que você começou nesses 40 dias, veja o que mais funcionou e continue aplicando, mas aplique com disciplina, aplique com métrica. Você precisa anotar o que você está fazendo. Sabe o que eu notei das petições que eu fiz a Deus? Das 7 petições que eu fiz a Deus, eu notei que, primeiro, elas realmente são as 7 que eu quero continuar orando ao longo do ano. Segundo, eu preciso colocar qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a prioridade. Terceiro, eu preciso colocar elas em um lugar visível. Eu anotei no meu caderno e deixei o meu caderno de lado do lugar onde eu oro todos os dias, mas nem sempre eu abri o caderno para olhar. Então eu vou tirar do caderno, vou colocar no mural e vou colocar na parede, para que eu ore todos os dias falando sobre esses pontos, declarando esses pontos. Um dos pontos, Deus veio com muita clareza. A minha pergunta para Deus foi: por que, Senhor, tanta dificuldade para o povo da minha família viver um avivamento? Porque o povo da minha família prefere as trevas do que a luz? Porque eles não querem sair do mundo e entregar a vida para Jesus? Esta foi a pergunta número 1. E se você participou dos estudos, você então já sabe qual foi a resposta de Deus, porque Deus foi respondendo ao longo dos estudos. Se você não participou, mas essa pergunta lhe interessa e você quer saber a resposta, os estudos estão
gravados. Vá ouvir. Você vai entender o que está acontecendo. É uma guerra das trevas. As trevas têm prevalecido há muito tempo por falta do intercessor. Falta de alguém que se levante para proclamar a palavra de Deus, para orar, para jejuar, para guerrear, para proibir a atuação das trevas. Eu aprendi o que eu preciso fazer. Isso quer dizer que resolveu tudo? Não. Isso quer dizer que eu agora preciso praticar. Isso quer dizer que eu preciso fazer o que eu aprendi. Eu recebi 2 testemunhos. Um ontem me dizendo que este propósito para ela foi o propósito que mais falou ao seu coração. Ela verdadeiramente separou tempo com Deus todos os dias no seu quarto de oração. Ela conseguiu ter na casa dela um lugar sossegado para ir todos os dias, ouvir os estudos, ouvir o áudio e ficar na presença de Deus. As coisas dentro de casa ainda não estão como ela deseja, mas ela percebeu a presença de Deus fortalecendo ela para usufruir dos ensinamentos de Deus e enfrentar a confusão, o caos que existe dentro do seu matrimônio. Este é um ótimo testemunho. Este é um testemunho que nos alimenta e que nos incentiva. Ela está entendendo o que ela precisa fazer e isto é o que há de melhor para uma pessoa. O outro testemunho é também para nos incentivar a fazer o que Deus nos mostra que é para fazer. Mas não é um testemunho tão positivo. Foi uma pessoa me reclamando hoje que amanhã vai ser o carnaval e a gente vai viajar para o interior e é muito ruim de ir para lá porque o meu marido, da hora que chega lá até a hora que a gente volta, ele sai para beber e eu não vejo ele para nada porque ele só chega em casa para deitar e dormir e mal acorda e já vai beber. Eu disse, mas você já sabia disso há tantos anos? Todos os anos você está se queixando aí da mesma problemática. Você é uma cristã, você me conhece de perto, você sabe o que eu tenho feito, você não me vê falando no telefone com ninguém, se queixando das coisas que acontecem dentro da minha casa, você vê eu organizando o meu tempo para eu ter tempo de oração com Deus, orando, proclamando, você conhece qual era a situação e o diagnóstico da minha família, você vê de perto o que Deus tem feito ao longo dos anos por causa da oração. O que é que você está esperando para você se posicionar? Não sabia que era carnaval? Não sabia que era isso que ia acontecer? Por que agora você está se queixando? Porque ao invés de estar se queixando, você não começou em janeiro a orar e declarar a palavra de Deus para que Deus agisse e impedisse o seu marido de continuar ano após ano saindo para beber? Todos nós, seres humanos, vamos sempre ter uma escolha. Aquilo que é o nosso problema, nós vamos continuar nos queixando, batendo boca, nos preocupando, nos angustiando, nos dilacerando, ou vamos pegar aquilo e aprender a disciplinar um tempo precioso com Deus, buscar a presença de Deus, falar daquilo apenas com Deus, aprender a ser luz na nossa casa, aprender a proferir os decretos divinos nas nossas vidas, no nosso lar e agir de acordo com esses decretos. Essa é a nossa opção. Ver Deus agir, trabalhar para ver Deus agir ou continuar nos queixando, reclamando, batendo boca, falando para Deus e o mundo qual é o problema que está acontecendo conosco. Pai querido, Pai amado, nosso Pai, o Senhor que está nos céus, que santificado seja o teu nome em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor está fazendo, em tudo que o Senhor vai continuar fazendo ao longo desse 2025 nas nossas vidas e na vida dos nossos. Estamos concluindo o mês de fevereiro, estamos quase concluindo esse propósito, ele vai ser concluído amanhã. Nós estamos te pedindo que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que seja feita a tua vontade no nosso lar, no nosso matrimônio, em carnaval e fora de carnaval. Nós queremos ver as tuas prioridades implantadas em nosso coração e no coração de todos os nossos familiares. Queremos que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Estamos confrontando o mal, estamos expulsando a mentira, a inveja, a preguiça, a passividade das nossas vidas e da nossa casa. O pão que o Senhor tem derramado para nós a cada dia nos tem alimentado. A tua palavra nos tem alimentado, nos tem dirigido, nos tem empurrado para a ação. Que o Senhor possa continuar nos ajudando e nos empurrando para agirmos na mesma direção. Que o Senhor nos perdoa todas as vezes que não estamos te cumprindo
repreendendo ou mesmo não estamos te obedecendo. Assim como nós, com a tua ajuda, estamos perdoando todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixa, Senhor, continuar caindo na tentação do inimigo, na tentação da nossa própria carne, na tentação da nossa própria mente e das nossas próprias vontades. Queremos que a nossa mente, a nossa vontade, os nossos pensamentos estejam sujeitos ao Senhor. Nos ensina a andar pelo Espírito, nos ensina a sujeitar a nossa carne para que ela nos obedeça, nos livra do maligno, nos livra do diabo, nos livra das arapucas que ele arma contra nós e contra os nossos. Livra os nossos amados, os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos parentes. Ó Deus, age na vida de cada um dos nossos maridos, filhos, filhas, noras, genros. Age na vida dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos primos. Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abençoa cada um dos intercessores que estão aqui, que eles permaneçam firmes e fortes até o final. Que a tua glória seja vista em suas vidas. Aleluia. Amém. Ó Deus querido, lindo, maravilhoso, nós te amamos, nós precisamos de ti. Encerramos o nosso mês com o Senhor. Que a nossa família esteja guardada no Senhor. E queremos que março seja aberto também com o Senhor. Amém. E você que está comigo, você já sabe o que eu vou lhe pedir, então já faça. Deixe aí o seu legal, copie o link desse estudo, convide todas aquelas pessoas que precisam se posicionar pela sua família, pelo seu lar, pelos sonhos que Deus tem colocado em seu próprio coração. Vejo cada um de vocês no dia de amanhã, que é o dia da nossa conclusão.